Quero entender, tipo assim, eu tenho a minha experiência que foi de intercâmbio de 6 meses, mas você tem de, tipo, vir pra cá com 13 e começar a fazer escola aqui. O que é o seu primeiro impacto que você teve de chegar aqui nos Estados Unidos e começar a fazer escola americana? Que... O primeiro de tudo, o inglês, né? Ah, você não Não é que eu sabia. não sabia inglês, mas assim, sabe quando você faz curso de... numa escolinha de inglês da vida do Brasil, mas não é a mesma coisa de você chegar aqui e falar a língua do dia a dia. Sim. E eu tinha 13, meu irmão tinha 12. Então, a gente não foi pra mesma escola. Eu fui pra uma, ele foi pra outra. E aí foi... Eu tava morrendo de medo, eu era super ansiosa, assim, pra coisas novas. E já era um negócio que daria ansiedade normal. Mas eu, sendo uma criança ainda mais ansiosa, porra, foi foda. E aí, tipo, eu tive que me virar. Aí eu cheguei lá na escola com o meu inglês, que era bom. Assim, tanto que eu cheguei na sala de... Eu participei do ESOL, que é um programa... É um programa para English for Speakers of Other Language. Então, assim, tinha uma auxiliar dentro das salas para ajudar a gente, caso a gente tivesse alguma dúvida. Em aula de matemática, de história, de inglês não tinha. Aula de inglês Mas explica aí, então era uma aula só da galera de ESOL, e aí essa aula tinha uma pessoa específica lá pra ficar ajudando a traduzir. E mesmo se você nasceu aqui, sei lá. O meu irmão não nasceu aqui, mas ele chegou com 6 meses de idade, né? Na época, ele também entrou nesse programa até que a escola entendesse que ele tinha um inglês suficiente para ele lidar com outras crianças americanas. Ele precisava de um suporte. A escola sempre oferece esse suporte sabendo que você fala uma outra língua dentro de casa. Entendi. Se inglês não é sua língua primária dentro de casa, eles vão te colocar nesse programa. Entendi. E o choque de proporção da escola era muito maior do que você viveu? Era enorme. Eu tava perdida e era uma sala, você tinha que ir de uma sala para outra. E eu cheguei assim, tinha 2 meses que tinha começado as aulas já. Então eu falei, puta, merda ao quadrado, porque todo mundo já se turmou e eu não conheço ninguém e eu vou ter que me virar. Eu era uma pessoa sociável, assim, né? Mas eu falei, que bosta. Aí eu cheguei na escola cedinho, fui lá pra counselor escolher minhas aulas. E aí eu lembro que ela falou assim, você pode escolher qual lanche você quer, o lanche A ou o lanche B. Aí eu falei, não, eu quero o lanche que já foi. Tipo assim, eu não quero almoçar hoje porque eu vou ficar sozinha e eu não quero. Aí eu meio que não comi naquele dia, eu acho que foi isso. Eu não lembro direito. E aí eu cheguei na sala de matemática, já era o 5º período, assim, já tava acabando. Então, só pra galera entender, tipo assim, lanche A e lanche B é que, tipo, tem 2 horários, vamos dizer, de recreio pra você comer, e você tem a opção de escolher. Você quer ser a galera que almoça mais cedo ou mais tarde? Não todas as vezes você tem como escolher, mas assim, depende das aulas que você pega. E aí eu cheguei, já não tinha mais muitas aulas pra escolher, então eu tive 2 educações físicas, tipo, porra, tinha que se trocar 2 vezes no dia, e aí eu ficava dando desculpa. Aí, tipo assim, no 2º período, eu não conhecia muita gente, né? Aí eu não me trocava. Só que no 6º eu conhecia mais gente. Daí eu me trocava. Aí o coach via. O coach ficava puto, né? Ixi, terminei. Mas explica isso aí, amor. Você tá acelerando aí. Muita gente nem entende como é que é isso. Tá, vamos lá. Você tem aula de... Porque aqui a aula de educação física, você vai lá no locker, troca de uniforme pra poder fazer aula de educação física. Vamos voltar então um pouquinho. Aí eu escolhi as aulas. Não tinha muitas aulas pra escolher. Fora as obrigatórias, né? Que você tem que ter matemática, ciências. Então, vamos lá, porque eu vou também contar um pouco da minha narrativa do intercâmbio, né? São 6 aulas do dia, ou 7? 7, né? 7 aulas. Então são 7 aulas, é bem prático, assim, eu senti, pra você meio que escolher a grade. Porque são 7 aulas, e aí você tem lá, tipo, 3 ou 4 obrigatórias, que é matemática, ciência... História... E mais uma. Mas mesmo essas 4 sendo obrigatórias, você pode escolher variações dessas aulas, né? Então, tipo, você tem que escolher uma ciência. Aí tem vários tipos de ciência que você pode escolher, não é isso? Sim. Aí eu escolhi, tipo, biologia. Eu escolhi biologia, química e mais uma, que agora eu não vou lembrar qual foi. Mas, por exemplo, todo mundo que não queria fazer essas aulas que eram um pouco mais difíceis, elas iam pra Marine Science, ciências marinhas. Marinhas, tipo, pra ver o mar. Bicho do mar. Então, no meu caso do intercâmbio, eu não escolhi absolutamente nada, porque eu entrei no meio do ano. E aí, quando foi ciência, eles me colocaram ciências de reciclagem. Nossa. Ciência do meio ambiente. E aí era bem baseado em reciclagem, essas coisas. Tipo, era, sei lá, uma aula muito safe de ciências. E eu fui parar
Essa eu já te contei, que você tem as electives, né? Que você escolhe o que Sim. você quiser, desde música, desde qualquer coisa. Como eu entrei no meio do ano, tinha poucas opções. Aí elas falaram, ó, a sua elective, que é essa aula que você pode escolher, você pode ir pro choir, que é a aula basicamente de canto em coro, ou ir pro ROTC. Ah, mas o que é ROTC? É aula de treinamento militar. Você, na escola, pode escolher seguir essa área, que você vai aprendendo sobre a área militar pra você servir ao exército americano. E o meu era a área militar de aviação. Então, eu entrei igual um alienígena dentro de uma aula que a galera tava todo mundo de uniforme militar e era o que me restou, porque eu falei, cantar, eu não vou. Mas aí volta aí, você foi parar em 2 educações físicas. Porque era o que tinha. E aí, eles me deram a opção desse negócio aí, ROTC, mas acho que a Sério? mulher foi tão... Nossa, eu sei que essa menina aí não vai aguentar 2 semanas, ela vai me reclamar, nem vou botar a menina, né? Aí, tinha canto, tinha música, mas tinha até musculação. Sim, Samuel entrou nessa. Como é que eu vou saber dessas coisas? Aí, enfim, fiz 2 educações físicas que era o que eu tinha pra fazer. Aí, cheguei no 5º período, era uma aula de matemática, aí tinha lá uma... O nome dela era Miss Lopeira. Tadinha, tão bonitinha. Era mexicana e ela ficava em pé na aula, uma senhorinha, e ela ficava ajudando todo mundo que não falava inglês, né? Então, quem falava espanhol era muito mais fácil, mas quem falava português também se arriscava no espanhol pra conseguir comunicar. Então aprendeu espanhol também na escola. Eu não precisei, graças a Deus, porque o meu inglês não era tão ruim, né? Meu era de boa. E aí tinha 2, 3 brasileiros ali naquela aula, e aí eu conheci eles, e aí depois eu já mostrei meu schedule. Falei, schedule é a grade, né? Sim. Mostrei minha grade, e eu tenho essa aula. Aí eles me guiaram. Então, graças a Deus, eu encontrei esses 2 brasileiros, assim, que me ajudaram. Por isso que, nos próximos anos, assim, eu sempre fui a pessoa que, quando entrava um brasileiro na escola, eu era uma das primeiras a ir falar com essa pessoa e ajudar e, tipo, guiar. Não necessariamente pelo inglês, mas porque, pô, De uma escola conforto, muito né? grande, era difícil, assim, se enturmar, principalmente. Quantos alunos tinha a sua escola aqui, você lembra? Quando eu entrei, não lembro, mas quando a gente se formou, em 2017, já tava overpopulated, a escola já tava lotada, e já tinha 4.000 alunos, 4.200 alunos, se eu não me engano. Caraca, eu lembro que era gigante e era 2.800, então 4.000 é... Então, por isso que eles criaram a escola, que é onde o Samuel, seu irmão, estuda hoje. Que eles chamam aquela escola ali de Relief. Foi uma escola pra aliviar a o demanda. peso da West Orange, que foi onde eu estudei. Tá, e aí forma por turma quantas pessoas, mais ou menos? Vocês formam Naquela turma foram 1.000 alunos. 1.000 alunos, ou seja, pra vocês entenderem, a formatura é de 1.000 alunos se formando ao mesmo tempo. E aí, como é que é a formatura? Explica. E aí... Então, com o passar dos anos, assim, né, a gente já vai conhecendo mais as pessoas. Aí eu saí do ESOL, me colocaram já nas aulas com gringo normal. Eles eram muito receptivos, assim. Vou falar que eu não dava muita abertura pra eles, porque eu tava na minha bolha de brasileiro e eu acabei ficando na bolha de brasileiro. Mas, assim, foram receptivos na época comigo, tentavam puxar assunto e tal. Então, quando eu me formei, eu conhecia bastante gente. Mas eu não era amiga de muita gente, eu conhecia. Você tem uma aula com um, depois a outra aula você tem com outro. Mas não consegue criar um laço forte mesmo. Eu não sei se foi por minha causa que eu não dava muita abertura, ou porque realmente é um negócio diferente que é tudo muito superficial. Você tem uma aula no dia e tudo bem que é a semana inteira, mas aí no outro ano você não tem mais. Mas, em resumo, é isso. Eu sentia que ir pra escola aqui era uma parada não tão pesada quanto era ir pra escola no Brasil. O termo de... Porque também é fácil. Isso que eu queria entrar. É muito fácil. É muito fácil. Mas você que tem que... E aí você tem que ser muito pé no chão e ser centrado do que você quer pra tua vida no futuro. Porque aqui, você que tem que ir atrás do que é difícil. Então, por exemplo, você chega lá na escola, que não foi o meu caso. Eu cheguei aqui no high school, eu só fiz high school. High school é o ensino médio, pra galera entender. É o ensino médio. Eu só fiz high school e... Tá bom a água, hein? Tá bom. Tá bom. Pô, eu tenho TDAH e vocês percebem que o seu que tem muita câmera pra onde eu olho. A sua é essa aqui. Se você quiser falar com a galera, você olha pra lá. Tá. É porque eu tava olhando pra você. Daí você foi tomar água, eu falei, caralho, pra onde eu olho? É uma conversa, mas vai.
Aí, Ah, se perder. da aula. E aí, então assim, eu cheguei aqui, álgebra, né? Que eu lembro que foi minha primeira aula de matemática, por exemplo. Cara, era um negócio muito tosco, que eu já sabia, então eu nunca Sim. precisei estudar. E de verdade, eu nunca tive que sentar em casa e estudar. Meu Deus, que matéria difícil. Mas também eu me arrependo muito de, naquela época, não ter mais conhecimento de pegar aulas mais difíceis. Um honors ou um AP. Se você tem uma aula AP, que é Advanced Placement, e você passa na aula e aí você passa na prova. No final dessa aula, do ano inteiro, você faz a aula, tem as provas normais. No final do ano, tem uma prova que eu acho que é tipo federal, assim, ela, tipo, Serve pra todas as faculdades. standard. Ela é standard. E você tem que passar. Se você tira um score, acho que acima de 3 ou 4, sei lá, você passa e aí você tem esse crédito pra faculdade. Exato, você já adianta as aulas da faculdade na escola. E de graça, porque É escola é isso. pública, entendeu? E faculdade não. Então, eu me arrependo nessa época de não ter buscado esses caminhos, mas também eu não me culpo. Eu acho Sim, que eu tiro é muito essa culpa criança, porque vocês estavam aprendendo aqui também. eu tava lidando já com uma nova rotina, Sim. no novo país, era muita coisa para se adaptar, tinha essa questão de tipo assim, eu vou ficar nos Estados Unidos, eu não vou por conta de visto, né, Sim. de faculdade, como vai ser. Na época, meus pais, eu sabia que meus pais não tinham condição de pagar a faculdade para mim, então eu falei, eu nem sei o que vai dar, nem Uhum. sei. Mas aí agora eu vou fazer a minha pergunta. No futuro, nosso filho, você acha que ele vai estudar a vida inteira aqui nos Estados Unidos? Cara, é difícil. Eu não sei te Eu dizer. tenho o que eu acho, né? O futuro a Deus pertence. Então. Mas eu diria que eu Calma. acho que. Posso falar a minha opinião? Antes você fala aí o que você acha. Tá. Que eu acho que a gente tem que ter o filho aqui, primeiros anos e tal, até pela segurança, tudo. E eu acho que aí entra na escola, vai aprender inglês e tal, até uns 6, 7 anos. Quando tiver 7 anos, eu acho que ele tem que fazer uma temporadinha de uns 4 anos no Brasil. A gente vai pro Brasil, ele fica 4 anos no Brasil pra aprender a sagacidade do brasileiro, não ser potato igual muitos americanos são. E aí aprender um esquema que realmente eu acho que tem muita coisa que você aprende na escola brasileira que você não vai usar no futuro, mas forma uma inteligência, um conhecimento nosso, igual você falou. Eu cheguei aqui, a matemática era imbecil. Tipo assim, eu não precisava prestar atenção na aula, fazer as provas e tal, porque o que eu aprendi no Brasil era infinitamente mais avançado. Então acho que dar isso pra ele ali dos 7 aos 11, ou se ele for de 8 a 12, e depois volta pra cá. Mas ele precisa ter esse intercâmbio Brasil. Você não acha que ele viver aqui e crescer só nesse sistema americano não fica um negócio meio bot programado? Eu concordo com você. Eu acho que eu fui meio safa por estudar no Brasil. Ter esse sim. background. Mas eu acho que aí eu gostaria muito que o nosso filho estudasse numa escola católica. Pelo menos nos primeiros anos, assim, sabe? Pra ter uma base. Eu estudei até o quinto, sexto. Não. Até o. Mas aí você não colocaria ele sempre numa estudei, escola pública aqui? E botaria numa escola privada católica? Pra você. Meu irmão tá. Então eu gostaria, porque ele aprende muito com a escola, acho muito bonitinha. Eu acho a escola dele bonitinha. A gente, Mas é uma questão a gente vai ter que entender. muita coisa muita também, coisa. principalmente financeiramente, né? Porque a escola privada aqui é caro, né? É mais caro. E não tem Exato. necessidade Não de você precisa. estudar numa escola Ter esse privada. Vamos fazer então o seguinte: eu sempre faço o gráfico pizza da renda do convidado. No nosso episódio de hoje, a ideia é tipo assim: não precisa ser o gráfico pizza, vamos tentar estipular um custo de vida básico hoje em Orlando, que não é a mais barata do mundo, porque não é a cidade no meio do Texas, do Arizona, que vai ser baratinho, mas não é a mais cara porque não é Nova York, Califórnia, Miami e tal. Então aqui pra galera entender, tem algum estado do Brasil que você diz, não sei, não dá pra comparar, mas aqui é um lugar relativamente barato. Não, tô falando Orlando. Pra galera ter um contexto de tipo, Orlando não é um lugar caro pra se viver, mas também não é o baratinho. Não, mas É um lugar média. É tipo Belo Horizonte, talvez eu diria. Não é São Paulo, que São Paulo eu diria que é tipo Miami ou Nova York. E Rio eu diria que é... Califórnia. Não, Califórnia é caro pra caralho. Mas Rio também é caro, Rio não é barato. É? Então tá bom. Então é isso. Acho que Belo Horizonte talvez fica bom a relação. Então é isso. Então a gente vai fazer toda essa conta agora que a gente vai fazer é baseado em Orlando, que é como se fosse um Belo Horizonte do Brasil. Então pra começar, e aí vamos pensar num casal, né, sem família.
Pra ficar mais ou simples. menos, amor, também, porque essas áreas novas tá em Lake Nona, Winter Park, é caro pra caramba aqui. É que aqui são várias Então, mini o básico, pra galera morar. Tá. Vamos lá. Veio o casal pra cá, a gente vai alugar um apartamento. Menos de 2 mil. Não, consegue por 1.800 hoje? Ainda não. Consegue, em algum canto ali consegue. Então vamos lá. Mas um apartamento novinho, tá? Acho que uns 2 quartos, talvez, 2 mil. Tá, mas não vamos no luxo, vamos no base. No safe. Tá, os apartamentos aqui é 50 metros, né? Ou até menos. Apertado, Tá. mas tudo bem. $1.800 pra um Isso. casal morar. Uhum. Beleza. Ele vai ter que... Você falou que hoje dá já pra alguém vir parcelar carro? Vai ter um financiamento de carro aí de uns $400. $400. Então, 1.800... No final vai ter essa soma. A gente não vai fazer a soma aqui, Mas galera. a gente tem que saber o valor pra falar. Então vamos lá. 1.800 mais 1.800 400. e mais Rápido. 400. Não. Ô, vamos ter essa matemática boa. Tá, hein? 2.200. Não, vai ter essa Vamos lá. matemática boa. 2.200. 1.800 mais. Ih, 2.200. 2.200, já estamos. Beleza. Mais Aí... gasolina, mais 200. 2.600. Calma, mas vamos racionalizando aqui pra galera, senão... Então, mais 200 de gasolina no mês? 50 por semana. Então, $2.400. Tá, o que mais falta? Comida. O que você acha que é um mercado pra um casal no mês? Eu tenho esse privilégio de não saber ainda, porque graças a Deus eu moro com os meus pais. Mas eu diria que uns $400. Uns $400 pro casal comer no mês, Comer tranquilo. bem. Desculpa, comer de boa, Tranquilo. assim. É de boa. Exato, a gente tá sem em muito quanto? luxo. 2.400? 2.800. 2.800. Seguro mais? de carro. Seguro Mais de uns carro. $300. Será? Não chega a isso tudo. 300 Quando você dólares. chega aqui novo, sem histórico e tal. Não, é normal. É porque, por exemplo, se você tá sozinho, eu tô debaixo do meu pai. Aí o meu é 200. Mas se eu tivesse sozinho, eu sempre paguei 270, 280. Que agora eu vou ter que pro meu pai de novo. Mais 300 de seguro de carro. Então dá 2.800, 3.100. O que é mais? Seguro de saúde. Que a gente vai entrar nesse ponto que saúde aqui me deixa puto. Mas vai. Seguro saúde, qual a base? Uns 200 por mês. Pro casal, né? Pro casal é mais já. Não, depende. Se você mostra que você não tem cama e tal... Depende da sua renda, na verdade. Mas vamos botar 200. 250, 300. 300? Pra ter uma cobertura pica. Não, é isso que eu tô filho, falando. não, senhor. Não, filho. pica ruim já, porque aqui é ruim, mas dá pra fazer por 200. Não, Calma aí, não já vamos classe alta, vamos classe baixa. Mas eu tinha um plano de saúde também, sim, ó, de boa. Simplão, então era 120, simplão. não era 180? Não, nunca foi isso não, era 220. Na época que eu nem trabalhava direito, era 220. E aí, se eu adicionasse, eu falava, posso adicionar mais alguém? Aí falou que ia ficar o mesmo valor, 250. Então tá, então vamos botar 200. Tá bom. Pro casal. A gente tava em quanto? 3.100, 3.300. A gente tava em 3.100? Tava. Tá. 3.300. O que faltou aí? Eu acho que assim, aí bota mais uns 400 de lazer, 100 pro final de semana. Tá, 3.700. $4.000. Arredondando pra cima é isso. $4.000 é o que é hoje um custo de vida aqui. E se o salário mínimo é 2 e pouco por pessoa, todo mundo vive no Se o casal, cada um trabalha no salário mínimo, consegue fazer. Só que esse é o ponto. Pra galera entender do Brasil, $4.000, hoje vezes 6. Mas você não pode falar. Sim, mas é porque eu tô falando que a galera tá vindo do Brasil achando que é barato. Porque a pessoa, quando chega aqui, você tá esquecendo, ela não consegue achar trabalho fácil. Sim. Principalmente dependendo do que a gente vai entrar no lado de, tipo, qual o tipo de visto que ela vem pra cá. Na maioria das vezes, não tá com visto, né? Tá de turista, alguma coisa. Vai ter que trabalhar no que dá o salário mínimo. E vem com caixa do Brasil achando que rende pra caramba. De novo, $4.000 que é a base pra viver, são R$28 mil. É isso? É 6? Não, 24. 24, né? 24. Matemática tá péssima. Então, R$24 mil. Então, se você faz uma renda no Brasil, que você, tem aqui meu quiosque, ou tal coisa, que me dá R$5 mil por mês, você acha que é muito dinheiro. Vou lá para os Estados Unidos porque eu vou ter uma renda para me apoiar. Essa renda vai virar $800, que vai pagar o seguro do carro e passar no carro, acabou. É isso que eu só quero, tipo, pra galera realize que quando vem pra cá, é barato pra quem trabalha aqui. Tá estável. Exato, e aí principalmente quando o cara é americano. Quando você vem como um turista ou até um estudante e você tem que ir a outros meios de trabalho, é o que você falou, vai os dois do casal trabalhar pra ganhar o salário mínimo ralando pra caramba pra pagar esse custo de vida do casal que a gente falou. E se for uma família, então, com filho, ainda complica mais ainda, entendeu? Mas acho que a gente conseguiu racionalizar um... E a galera comenta também aqui, gente. Deve ter gente de Orlando aqui que vai falar que a gente falou que ou o seguro é muito caro, ou que a casa tá barata, que não acha.
Então a galera comenta aí também na descrição pra ajudar a galera a ter entendimento. E vamos pra essa parte que é o desafio de vir para os Estados Unidos. O que você sente hoje? Tipo, e eu acho que assim, só pra deixar claro, a gente tá trocando ideia aqui, acho que é muito pra esclarecer o que a gente viveu e a galera ter um pouco mais de referência. Não é pra desmotivar ninguém, mas também não é pra vender o sonho que é tudo mil maravilhas, que muita gente acredita que é isso. E é muito louco. É só pra ser honesto. Eu vejo muita gente voltando, assim. Mas eu sempre falo, cara, se você quiser vir, coiote. Melhor forma. Isso. É pelo meme, galera. Calma, não vai achar Não, tô brincando. Tem que vir de alguma forma legalizada. Não dá pra ficar... hoje em dia, agora com o Trump, o negócio... eu acho que... Tipo, já tinha deportação na época do Biden, mas agora o negócio tem gente comentando, não sei como tá rolando, mas até blitz, né? Tipo, polícia perguntando status e tal. Eu acho que as coisas vão ficar sempre mais difíceis. Minha mãe foi pro hospital umas 2 semanas atrás, e aí tinha lá um questionário que ela teve que preencher, e tava perguntando qual era o status migratório dela. Então é muito arriscado você estar aqui na Flórida. Existem alguns outros estados que têm proteção contra ilegal. City, né? Tem um nome. E aí você pode, nesses lugares, fazer driver's license, né? Pode fazer carteira. RG, essas coisas. Mas aqui na Flórida não é um estado que pode. Las Vegas é um. Nova York eu acho que é outro. Não, acho que Nova York não. Maryland é outro. A gente coloca aqui, vai aparecer quais são os Angels. Que você pode ir até esse lugar e pedir uma driver's license. Só que é uma driver's license daquele estado, não necessariamente é daqui, e daqui você nunca vai conseguir. E as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, porque até eu, com visto, era um saco, um porre ficar indo lá. Todo ano eu tinha que renovar a porcaria da minha carteira. E aí tinha vezes que eu ia pra lá, eu renovava, e eles falaram que tinham que confirmar a minha papelada, que não era suficiente, então eles mandavam pra Tallahassee, a capital da Flórida, pra que eles pudessem verificar e depois mandar o meu documento. Né? Minha driver's license que ia durar 1 ano. Então eu tenho uma coleção. Mostra pra todo mundo, tem uma coleção. As fotos todas. As últimas eu ia nem arrumada. Eu falava, vixe, eu sei que essa aí não vai imprimir, vou ter que tirar outra foto. Eu ia, de qualquer jeito. Aí, óbvio, imprimiram a foto que eu tava de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. Enfim. Mas aí, assim, voltando pro ponto, tem que vir de alguma forma regular. Não dá. Tá, vamos explicar pra galera o que são os contextos hoje, né? Hoje tem o clássico turista. A pessoa vem de turista aqui. Fica 6 meses. Fica aqui 6 meses e depois tá ilegal. Aí o que tem um caminho é que às vezes pedem extensão de visto pra tentar ganhar mais tempo, demora pra ser essa resposta, então normalmente ela não sai enquanto você já passou do tempo, né? Tipo, você só vai ter a resposta depois você tá ilegal. Você já tá ilegal. Se passou 5 meses, aí você vai descobrir se, beleza, 5 meses eu tava de boa ou 5 meses já tô na tava merda. Ilegal. Então tem esse o clássico, que aí é o que a gente tá falando que é o mais complexo, né? Porque passa esse tempo, você tá ilegal aqui, você não consegue acessar vários pontos, de tirar carteira, onde você trabalha e tal. Depois tem o de estudante, que realmente é um caminho interessante no sentido assim, pra você aprender inglês, melhor do que no Brasil é você estar em um ambiente onde você vive aquela língua, né? Então, seja pra aprender inglês, italiano, onde for, tipo, o melhor lugar é você ir pro país pra falar. Sim. Então, Só que aí, eu até comentei que minha mãe tinha visto de estudante. Minha mãe ficou 8 anos estudando inglês. Jesus. E... coitada, eu tiro o chapéu pra ela, porque, porra, era um negócio sofrido. E ela, tipo... Tinha o Lucas, que tinha 6 meses. 8 anos estudando é loucura. Porque todo mundo que a gente conhece fica 2, 3 anos e fala que não aguenta mais, que já não cansou de médico pedir atestado só pra não precisar ir na porcaria da aula. Então, assim, minha mãe, ela estudou tanto que chegou no limite que ela não podia mais estar na escola, na escolinha de inglês. Porque ela ela também falava inglês bem, né? E de aprender mesmo sozinha. Ela foi muito safo. Minha mãe é muito inteligente. Ela aprendeu sozinha e ela já chegou no curso numa aula mais avançada. Então ela teve menos tempo ainda. Ela ficou o máximo que ela podia, aí trocou pra outra escola, ficou mais um pouco, aí, tipo, ela teve que fazer faculdade. Aí voltando lá pra Valência, ela fazia Valência comigo, né? Sim. Só que a coitada pagava os 6.300 e eu pagava os 1.500. Porque ela era out of state. Sim. Internacional. Caraca. E aí, assim, tem que ter dinheiro, porque você tem que mostrar
que você tem como se bancar aqui nos Estados Unidos. Então, aí já começa a virar um caminho que, graças a Deus, vocês deram certo, mas a galera que tá pensando aqui, tipo, se ela não fez dinheiro até lá, tipo, ou ela vai ter que sair ou ela vai entrar no mesmo loop e ficar legal. Porque você tem que Exatamente. custear o curso e tal. Então, mas esse é o segundo caminho que a maior parte faz, né? Vem pra cá de estudante. Só que acaba, né? Acaba. Aí a galera tem que voltar. Não, mas a galera tá sempre nesse período onde a galera tá meio que dando a vida pra achar um caminho de ficar legal. Sim. Só que o que eu analisei, e esse é o segundo caminho, e aí o terceiro caminho é você ganhar o green card ou um visto de trabalho de alguma forma. Resumo da ópera, todos esses caminhos, né, se você tiver o tempo, obviamente, às vezes no Brasil tá uma situação tão crítica que você quer vir pra cá logo, mas todas seriam melhor se fosse feito do Brasil. Né? Tipo, Sim. antes de vir para os Estados Unidos, você buscar um visto hoje em dia não, já faz um tempo que tem um de habilidade especial, que é quando você prova que Mas aí é difícil também. É porque você tem que investir em um advogado. Tem, e é caro, é custoso, é time consuming, é de tirar o sono, porque é um negócio complicado. Não é fácil nenhum, porque o outro também que seria o mais prático, então, que tem menos custo, é o de trabalho. Só que pra alguém conhecer alguém aqui que vai contratar, palavra, que vai manter... E aí, tipo assim, volta como você confia naquela pessoa que ela vai fazer isso por você. Sim. Mesmo você, tipo assim, trabalhando pra essa pessoa, ela pode falar, pô, das duas uma, ou a pessoa faliu e ela não tem mais como te sponsor, né, dar o documento patrocinar. Pra você. Ou ela fala, não vou gastar dinheiro com ele, arrumo outro que não precisa desse tanto de papelada e manda você embora. Então, é complexo. E esses muitos anos que a gente passou aqui, foi muita coisa acontecendo, porque não foi fácil você se legalizar. Com o Biden, as coisas ficaram mais fáceis. Sim. Não sei se foi com o Biden ou se foi com o Trump. Começou com o Trump, né? Era no finalzinho da presidência do Trump. Que aí abriu a porteira e o povo aplicou pra tudo que era visto. Foi. E conseguiu. Mas agora com o Trump acho que vai dar uma... E agora já está mais complicado de novo. Né? Antes do Trump chegar a tomar posse, já voltou a ser complicado. Porque tudo tem que ter um limite, né? Sim. Tipo assim, eu acho que despirocou tanto, abriu tanto, que aí acho que agora eles estão tentando botar mais restrições. Não sei o que vai dar. Não queria desmotivar a galera, mas é que a gente não achou nenhuma luz pra dar pra eles, né? Né? Agora, não é que eu não quero desmotivar, que fala, não, fica aí no Brasil. Não, quem tiver a oportunidade e o dinheiro, principalmente, pra conseguir pagar algum processo assim, tem que vir. Principalmente família, que aí eu vou voltar agora na questão de morar Brasil versus Estados Unidos. Porque hoje, na nossa idade, tirando o fator segurança, eu acredito que o Brasil seja melhor. Então, mas aí, vamos lá. Eu tinha alguns amigos aqui que até voltaram pro Brasil já. E tinha uma amiga minha que, cara, ela tinha uma vida muito boa aqui nos Estados Unidos. Os pais tinham muito dinheiro, assim. E no Brasil também tem uma vida hoje muito boa. Quem tem uma vida muito boa no Brasil, aí eu falo, não vem. Se você já tem uma vida estável no Brasil e muito boa, aí eu acho que a pessoa vai se frustrar aqui. Aqui é sozinho, aqui se você vier sozinho ainda com seu marido, né, tipo, você tem que entender que essa é a sua nova família e é isso. Porque você fica longe do mundo, você perde coisas especiais. E, cara, eu, por exemplo, perdi muita coisa. Né? Eu saí de lá com 13 anos, hoje eu tô com 25, vou fazer 26. Então, assim, eu perdi muita coisa. Eu enfraqueci alguns laços porque a gente tá muito tempo fora. Sim. Isso é normal da vida. Mas aí, por outro lado, também, eu fortifiquei o laço de família muito. Porque a gente passou por coisa aqui só nós, entendeu? E é isso. Então, se uma pessoa é muito ligada com a tia, com o primo, com o papagaio, com a tartaruga, aí realmente tem que ficar no Brasil. Você falou muito bem, eu acho que perfeito, na verdade. A gente tava até assistindo um podcast, não era um podcast, era um stand-up do Rafinha Bastos. Rafinha Bastos, que aí ele falou, aqui você é obrigado a ter uma vida saudável, né? Porque senão você se ferra no hospital e na saúde geral, assim. Faltou entrar na saúde, que a saúde aqui me dá raiva. Tipo assim, caralho, como que é essa estrutura? Tipo, é uma máfia. Literalmente é uma máfia. Então, mas é uma máfia não dos médicos.
É do Da estrutura... de convênio. É. Dos insurances. Porque é absurdo, cara. Vou dar um exemplo agora do meu pai. Meu pai, ele estourou basicamente o tendão de Aquiles. Ele acha. Ainda não sabemos, mas ele acha, né? pode ser que seja. E ele tava com muita dor, não consegue botar o pé no chão, tal, não sei o quê. Aí ele falou, putz, vou ligar pra um ortopedista aqui pra marcar uma consulta pra gente ver o que consegue fazer uma ressonância, talvez, sei lá. Aí ligou pro ortopedista que ele já tinha passado no ano passado. Aí o cara falou, aí meu pai explicou como é que ele fez isso, né, que foi ele tava empurrando o carro, que basicamente o carro, motor fundido, enfim, histórias, né, dos Estados Unidos, mas ele tava empurrando o carro e aí ele fez tanta força que ele sentiu alguma coisa estranha no pé. Exato. E aí, quando ele explicou isso no telefone, pro recepcionista e tal, eles falaram, então, isso aí é um acidente de carro. Então, a gente tem que ver primeiro se o seu seguro do carro vai cobrir. Porque nesse caso, você não usa o seu convênio médico, você usa o seu seguro do carro. Então, a gente não pode te atender. Basicamente, falou assim pro meu pai. Ai, meu pai, meu Deus do céu. Meu pai paga caro pra ter insurance pros 3, pra ter convênio pros 3. Ele paga o caro, porque tem um monte de carro aqui. E no final, não consegue atendimento. Salve-se quem puder. E eu que cuido também dessa parte do convênio deles, né? Então, eu falei pra eles. Eu falei, aqui o mais importante, na hora de fazer uma escolha de seguro, é que vocês tenham um copay fixo pra emergência. Tá, vamos lá. Você tem que sempre racionalizar pra galera. O que é um copay? Mas eu acho que tá já no Brasil essa moda também. É? Eu acho que tá. Mas que fala. é um copagamento ou uma coparticipação. Coparticipação. Que é fixa esse valor. E não importa o que aconteça lá dentro, você vai pagar, a não ser que você seja hospitalizado. Daí tem um outro valor também que é por dia. Mas que tem o valor X dele lá, ele foi, pagou o valor X, o meu é um outro valor, eu vou e pago o valor X, faço tudo que tem que fazer e sou liberada. Sim. Aí, eu sempre falo isso pra ele, que esse é o mais importante, porque a gente não tem nem como usar, porque você viu, ele ligou pro ortopedista, não pode pro ortopedista, exato. Não, isso pra mim é muito louco, galera. Tipo assim, caraca, onde que o médico seu do Brasil ia falar, não posso te atender porque é o do... Se foi um acidente com carro, tipo, o médico ia falar, tá, irmão, só não... Fala pra mim que foi do carro, você fala que machucou, vem aqui que eu te ajudo. Tipo assim... muito by the book isso aí. Entendeu? Tipo, pô, o cara, existe uma empatia pelo ser humano, assim. Não, principalmente na área da saúde, tem que existir. Aqui não, é um robô. Tipo assim, o médico que já atendeu ele falou, opa, você acabou de me falar que foi do carro, então não posso te atender, você tem que ver lá se o seguro vai... Caraca, qual a lógica, entendeu? É uma clínica privada e aí basicamente essa clínica, tipo assim, tem o direito de negar serviço. Coisa que o hospital não. O hospital você vai entrar, você com o seguro ou não, você vai ser atendido. Daí depois, um exemplo meu foi o que eu tive? Intoxicação alimentar. Não, intoxicação alimentar também, que foi mais recente, que eu lembro do valor. Eu fiquei o quê? Você não tava comigo, né? Não. Não, foi minha mãe, me levou de noite. Fiquei 2h30, tomei um soro. Eles fizeram uma tomografia, né? E fiz contraste também. Cara, e depois só. Me deram 2 medicações também IV, né? Pela veia. E aí, fui liberada. Foi $23 mil. Chegou a conta aí, $23 mil por uma intoxicação alimentar, que eu fiquei 2 horas no médico. E tipo assim, não tinha sala no hospital. Então, ele me ligou no IV, né, na veia ali, na sala de triagem. Eu comecei a tomar o soro na sala de triagem. E aí, depois eles me mandaram pra uma sala, aí eu fiquei mais 1 horinha ali, eles me trouxeram uns biscoitinhos pra eu comer bem devagar. A médica veio, perguntou se eu tinha alguma dúvida, falou que era isso que eu tinha, que os exames estavam normais, porque, tipo assim, a médica não tinha visto ainda. Eu tinha visto o enfermeiro, que ligou meu IV. Depois outra pessoa veio me buscar na cadeira de rodas, me levou pra sala de tomografia, fiz a tomografia e me deixaram depois no quarto. A gente esperou uns 40 minutos. A médica não vinha, minha mãe saía lá no corredor. Gente, cadê a médica? Eu preciso ir embora, tal, não sei o quê. Aí a médica veio, sentou. Olha, é isso que você não pode fazer isso, isso e isso. Tem que deixar passar, eu vou te dar um remédio pra cortar vômito. Um Zofran, que acho que no Brasil é Vonal. Eu vou te dar um Vonal. E se em 3 dias, 4 dias você não melhorar, você volta, tá bom? Alguma dúvida? Aí foi, me liberou. Aí, enfim, o meu copay era de 250. Então foi isso que eu paguei ali na hora, né? Que ok, eu aceitava pagar esse valor
pelo que aconteceu. Tá. Mas agora, 23 fucking mil dólares. Que se você não tivesse um seguro, isso você ia ter que pagar. É loucura. Não, é descomunal. Quando a gente vê essas que vem, né, descrita, a gente vai vendo os valores, esse tipo assim, gente, que loucura. E por isso que meio que você é obrigado a ter um convênio, e grande Rafinha Bastos falou, você é obrigado a ter uma vida saudável aqui. Porque no Brasil você vê a galera falar, tô com gripe, foi lá no médico, tô não sei o quê, foi lá no médico e tal. Aqui não, minha mãe também recentemente passou mal em casa, gemendo de dor, cogitando não, ela não foi ao médico. Ela falou, não, eu acho que é isso, eu vou tomar tal remédio. Porque a pessoa aqui tá preocupada com a conta do hospital e tá evitando a qualquer custo ter que parar no hospital. Só que pra saúde isso é péssimo, porque as pessoas, tipo, entendem? É tipo como se fosse um milagre conseguir no médico, fazer um check-up, saber o que você tem. Sim.